Vamos estudar um pouco da palavra. A gente está estudando o capítulo 15 de Apocalipse. Na semana passada, foi o pastor Ismael que pregou, então a gente deu uma paradinha, né? Na verdade, a gente só estudou o verso 1 do capítulo 15. Se tudo correr bem hoje, a gente vai do 2 até o 4, tá? Mas eu vou ler aqui para os irmãos do 1 até o 4. A Bíblia diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Eu não sei se alguém traz a palavra nações. Alguma Bíblia aí traz nações no lugar de santos? Tem alguma Bíblia que traz nações? Não? Tá joia, vamos lá. Verso 4: Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Senhor Deus, pelas nossas vidas. Ajuda-nos nesse momento a estudar e aprender um pouco, ó Pai, das Escrituras, e também, ó Senhor Deus, que nós possamos aprender para termos esperança, ó Senhor Deus, aprender para acrescentar nossa fé, aprender, ó Senhor Deus, para que a gente esteja motivado cada dia em continuar. E, ó Deus eterno, aprender para que na fraqueza a gente possa olhar para o Senhor e saber que somos mais do que vitoriosos na pessoa do teu Filho Jesus. Em nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Então, joia. A NVI? Então, muito bom. Obrigado, pastor Viana. Então, vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Nesse texto de hoje. No verso 2, o que a gente está vendo, né, nesses versos 2, 3 e 4. Nós estamos vendo o cântico dos vitoriosos, tá bom? É isso que nós estamos vendo. Antes da gente falar propriamente da vitória deles, eu quero que os irmãos tenham uma chave para ler a Bíblia. Aqui está dizendo no verso 2: E vi como que um mar de vidro. Então vamos lá. Quando a gente vê essa ideia de mar na Bíblia, então uma das possibilidades de interpretação é a não ordem. Por exemplo, né? Você vai lá no início da Bíblia, daqui a pouco a gente vai lá. O que a gente tem lá no início da Bíblia? Uma não ordem. As coisas ainda não estão organizadas, por exemplo. Certo? Aí, em outras partes das Escrituras, que essas eu não marquei para os irmãos hoje, mas deixo para os irmãos estudarem. Quando você for ler a Bíblia, de vez em quando, o que a gente vai ver em relação ao mar? Ou é o caos, ou é simplesmente o mal. Muito bem. A gente chega aqui nesse verso 15, a gente fala, o que esse texto está dizendo? Bom, então, antes da gente olhar para esse texto aqui, vamos só pegar 2 exemplos. Olha só como a Bíblia começa e como a Bíblia termina. Não sei se vocês já perceberam isso. Como a Bíblia começa e como a Bíblia termina. Joia? Então vamos lá. Ó, a Bíblia ela começa desse jeito aqui, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está vendo?
Só que é uma não ordem. Agora, não é muito interessante isso daqui? Que a Bíblia começa desse jeito, e quando chega no final da Bíblia, vou lá no final da Bíblia agora. Agora eu vou falar o texto, né, porque não é bem no final. Apocalipse 21. Agora, peraí, onde está? Pensei que era o verso 11 que falava que o mar já não existe. Quem me ajuda agora, hein? É o verso 1, não o 11, isso, obrigado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso, obrigado. E o mar já não existe. É assim que a Bíblia termina. Então é claro que quando a gente olha agora para o final, e está falando que o mar já não existe, isso aqui está relacionado ao mal. Essa é a ideia aqui. Então você precisa ler as Escrituras e ir percebendo quando está falando de cada coisa. Mas quando a gente chega nesse texto, e a Bíblia está falando que e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, eu preciso que você lembre de uma cena que tem em Apocalipse. Apocalipse 4. Que é o próximo texto que a gente vai estudar de Apocalipse. Nós acabamos as cartas e agora a gente vai estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 nos domingos à noite. No verso 6, a Bíblia diz assim: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então a gente vê aqui o mar de vidro de novo. Diante, onde ele está? Diante do trono de Deus. Então, o que a gente consegue entender disso daqui? Aqui tem um trono, aqui tem um mar de vidro. A ideia do trono é a majestade, é a soberania, é a onipotência do rei. O seu mar de vidro, e olha, veja só, deixa eu ver. Aqui fala, e havia diante do trono um mar de vidro, né? Havia está deitado ainda, né? Se você perceber, no capítulo 15, no verso 2, e vi como um mar de vidro. Percebeu? Aqui no capítulo 6, o havia está deitado. Ou seja, essa palavra não está no manuscrito utilizado pela trinitariana. Certo? A ACF, ela faz isso. Né? É Almeida, Corrigida e Fiel, certo? ACF. Então, está deitadinho, é porque essa palavra não está no original. Então, assim, a ideia é de olhar aquilo que está na frente do trono, né? Aquilo são águas. Não, irmão. Aquilo ali é tão cristalino. Aquilo ali, talvez, assim, é o jeito da gente olhar. Deve ter tantas cores ali debaixo, que ele fala, é como um mar aquilo ali. Mostrando a santidade do Senhor, mostrando a pureza, mostrando sua justiça. Então aqui o mar não é o caos. Aqui nos versos 6 de Apocalipse 4 e 2 de Apocalipse 15, não é o caos, não é o mar, não é o mal, não é a não ordem. Aqui este mar representa a santidade de Deus, sua justiça. É isso que está sendo representado. E aí a Bíblia está dizendo uma coisa a mais no verso 2 do capítulo 15. Que juntamente o mar de vidro, está escrito assim, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Fogo é sinal de juízo. Quando a gente olha para as Escrituras, é claro que eu sei que existem textos que falam, né, que línguas como fogo, eu sei, tem até músicas hoje que pedem para Deus queimar, né, eu sei disso daí, tá? Não vou concordar em pedir para Deus queimar a gente, tá? Nem gostaria que cantasse uma canção dessa aqui em Vila São José. Já pensou? Deixa queimar. Não gosto dessas coisas, né? Porque fogo, juízo do Senhor. Muito bem.
Aqui a gente não está falando do trono, mas nós estamos vendo pessoas vitoriosas. Então vamos lá. Continuando o texto, a Bíblia diz assim: e vi, como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Então a gente não tem dúvida. De quem o texto está falando? Dos crentes. É dessas pessoas que o texto está falando. São vitoriosos. Não pode ter dúvida dessas coisas. Agora é o seguinte: eles venceram sobre o quê? Eles venceram sobre quem? Porque eles é que estavam ali. Vamos lá? Então olha só. Quem são essas pessoas? Não, quem essas pessoas venceram, Olha só. Então, e também os que saíram vitoriosos da besta, preste atenção, e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do número do seu nome. Então, eles saem vitoriosos da besta, eles saem vitoriosos da imagem, e eles saem vitoriosos do sinal, do número. Tudo bem? Então a gente tem que lembrar, do capítulo 13, vamos virar a página da nossa Bíblia assim, Vamos virar? Então, agora, vamos lá, vamos lembrar. Eles saíram vitoriosos do quê? Pode olhar o capítulo 15, não tem problema. Da besta, Então vamos lá. Olha aqui. O que está escrito acima do verso 1 do capítulo 13 na sua Bíblia? A besta que sobe do mar. Está vendo? Aqui mar é maldade. É o reino do mal. Olha, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Verso 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e da sua boca, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono, e grande poderio. É uma besta que recebe poder de quem? Do dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo. Isso aqui é uma pessoa. E os vitoriosos do capítulo 15 vencem a besta. Tudo bem? Vamos continuar? Então, de novo, no capítulo 15, a gente está vendo diante do trono do Senhor um mar e fogo misturado. Saem os vitoriosos, que vencem a besta. Que mais? A imagem, não é? Capítulo 13. Então, peraí. Então, primeiro ele vence uma pessoa. Então, a guerra é pessoal. É uma pessoa contra os vitoriosos. E é assim, eles são vitoriosos. Eu quero fazer uma pergunta. Parte dos vitoriosos morrem ou não? Morre ou não morre? Então, só, se você tem dúvida, verso 7 aqui mesmo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ué, os vitoriosos são vencidos aos olhos da besta. Já pensou nisso? Entendeu? Só que Cristo, onde que foi a maior vitória de Cristo? Na cruz. O que aconteceu na cruz? Ele morreu. Muitos de nós, a nossa vitória vai ser na morte, irmãos. E não tem problema isso daí. Na verdade, você está estudando Atos, domingo de manhã, quando os apóstolos foram açoitados, o que eles fizeram? Ficaram lamentando, entraram em depressão, os apóstolos. Foi isso, não foi? Felizes porque eles eram dignos de sofrer por Cristo. Tá joia? Então vamos lá, de novo. Eles saíram vitoriosos da besta, depois da imagem. Peraí, vamos lá? O que me importa é o verso 14, mas desde o verso 11.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, peraí, olha só, veja a imagem que está formada. Esta besta que sobe da terra, ela tem características do cordeiro e do dragão. Essa aqui é enganadora. O poder militar está com a outra pessoa, lembra? Ó, cadê? No verso 7, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O poder militar está com a besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra é enganadora. Ela parece um cordeiro, mas ela fala como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam não... Lembra? Eu já expliquei os que nela habitam, hein? Vocês lembram disso ou não? Os que nela habitam somos nós? Os habitantes da terra em Apocalipse somos nós? Diga não. Isso, obrigado. A gente não adora a besta. A gente vence a besta. Então, quando for ler Apocalipse, preste atenção. Os que habitam na terra não somos nós, os vitoriosos. Então, vai lá, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Bom, aqui é só a introdução para a gente entrar no verso 14. Só quero perguntar mais uma vez: os vitoriosos vencem a besta e que mais? A imagem. E engana os que habitam na terra. É você que vai ser enganado? Não, você vence a besta. É você que vai ser enganado? Não, você vence a imagem da besta. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Mas aqueles vitoriosos, eles vencem a imagem da besta. Então, versos 1 e 2, você percebe, a vitória é sobre uma pessoa, sobre um líder mundial. A segunda vitória é sobre a imagem da besta, sobre a besta que é religiosa. Só que tem mais uma vitória lá, no capítulo 15. Os vitoriosos vencem a besta, vencem a imagem da besta e vencem o número dela, né? Deixa eu ver só, é o número dela e mais uma coisa. E o sinal, né? E o seu sinal, que é o número. Tudo bem? Joia? Então, primeiro, vence aquele que tem o poder militar, vence a pessoa. Depois, vence aquele que tem o poder religioso, vence na religião também. Agora chegou a hora de vencer o sistema econômico. Olha só, vamos comigo. Isso, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ele vence o sinal, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Mas aqueles vitoriosos venceram o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, mas aqueles vitoriosos vencem também. Então eles vencem o poder desse mundo, ele vence o poder religioso desse mundo nessa época, e ele vence o poder econômico desse mundo.
a gente não pode esquecer de tudo que a gente aprendeu, né, com as cartas. Vamos lá agora, vamos ler alguns versos. Vamos lá, capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse, no verso 7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vamos continuar. Capítulo 2, no verso... Vamos a partir do verso 28. Isso, o verso 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas onde está o que vencer? Ah, tá, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Capítulo 3, a Bíblia diz no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante de seus anjos. Vamos lá? Verso 12 do capítulo 3, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, para terminar, verso 21 do capítulo 3, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, os vitoriosos têm promessas e promessas e promessas e promessas. Então, nós como vitoriosos, nós precisamos pensar, passaremos por isso? Passaremos por isso vitoriosos. Vence a besta, vence a sua imagem e vence também o seu número. Aí você pode falar assim, Neil, mas Apocalipse fala sobre vitória da besta sobre os santos. É verdade. A vitória da besta sobre os santos do Senhor é nessa terra, ou é nessa terra e na vida vindoura? De novo, ó, a vitória da besta sobre os santos é nesta terra, ou é nesta terra e na vida vindoura também? Olha, não estou entendendo. Eu acho que não estou sabendo perguntar, não. Eu vou perguntar só mais uma vez. A vitória da besta sobre os santos do Senhor é nesta terra, ou é nesta terra e na vida vindoura? É só nessa terra. Na vida vindoura a gente tem a vida eterna, irmãos. Na nossa vida vindoura, a gente vai gozar com Deus para todo sempre. A gente não tem derrota. A gente é só vitorioso. Então, nós vamos vencer a besta, tá bom? Então vamos lá. E verso 2, vamos voltar lá para o capítulo 15, verso 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e aí a Bíblia diz, e tinham as harpas de Deus. Então aqui, o cântico dos vitoriosos, tá? Só mais uma vez, para a gente ir para o verso 3, eles vencem a besta, a sua imagem e o seu número. Tá? Muito bem. Capítulo 3, ó. Capítulo 15, verso 3, a Bíblia continua falando sobre esses vitoriosos. E aí, para a gente não ter dúvida, e cantavam, aí a Bíblia diz, o cântico de Moisés, servo de Deus, e aí uma coisa bem difícil, e o cântico do Cordeiro.
Por que eu estou falando que aí é uma coisa bem difícil? Porque se a gente pensar no Cântico do Cordeiro, daí a gente não sabe onde está isso. Se a gente pensar no Cântico de Moisés, aí a gente tem texto que fala sobre o Cântico de Moisés. Por exemplo, quem lembra onde Moisés tem um cântico? Tem o Deuteronômio, antes dele partir, né? E tem antes da passagem, depois que o povo passa pelo Mar Vermelho, naquele sai do Egito, não é isso? Deuteronômio, é 32, né? Deuteronômio, deixa eu ver. O pastor Viana lembrou do texto de Deuteronômio, né? Isso. Está vendo? Acima do verso 1 da sua Bíblia está escrito o quê? O último cântico de Moisés, né? Vamos lá para Êxodo 15? Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Êxodo 15. Vê lá. O que está escrito acima do verso 1? Isso, Cântico de Moisés. Então, é claro que aqui tem louvor a Deus. Capítulo 32, você vai encontrar louvor ao Senhor. O que esse povo faz aqui? Esse povo está louvando a Deus. Tá? Então, podemos basear, imagina, o que eles estão cantando? Vamos lá nos textos que fala sobre os cânticos, né? Ou o cântico de Moisés, os dois textos. Na verdade são dois, né? Porque um é antes de sua morte, o outro é quando ele sai do Egito. Combinado? Então são dois mesmo. Aí você pega aquilo lá e vê o que Moisés fala para Deus. Faltam 4 minutos, eu nem vou conseguir terminar hoje aqui, só vou falar alguma coisa do capítulo, do verso 3, mas na quarta-feira que vem volto no versículo 3 de novo, tá? Aí a gente percebe o seguinte, vou ler o verso 3 inteiro, para fazer bastante sentido o que eu quero falar agora. Vamos lá. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Rapidamente, eu vi um texto que a pessoa falava assim, eu traduziria, eu não sei se pode fazer isso, pastor Viana, de verdade. Eu não estou vendo aqui, pastor Viana, nada em itálico. Então, pelo jeito, é o que está escrito lá nos manuscritos que a CF usa. Mas ele falou o jeito, como eu não falo hebraico, né, irmãos, nem grego, que aqui foi grego, desculpa. Como eu não falo grego, eu não posso falar. Mas ele disse que traduziria assim: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, ou seja, o cântico do Cordeiro. Aí eu não sei se pode fazer isso, de verdade. Eu não sei. Eu olhei em outra tradução, não encontrei isso, mas só para os irmãos saberem que tem gente que fala esse tipo de coisa, mas aí eu já acho que a gente deve falar assim, na minha opinião. Eu não sei qual é o cântico do Cordeiro, certo? Se os irmãos que recebem o texto em primeiro lugar sabem, aí a gente também não pode dizer, isso não chegou para nós. Então eu prefiro simplesmente pensar que eu tenho um ponto difícil na Bíblia, quando coloca e o Cordeiro. Mas a parte de Moisés a gente sabe, tudo bem? O que Moisés cantou é só a gente no Velho Testamento. Excelente, vamos lá. Dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, tá bom? Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos, ou Rei das nações. Então vamos lá. Sobre o que o cântico está falando? Bem fácil. Sobre as obras do Senhor e os caminhos de Deus. É isto que o cântico está falando. Obras do Senhor e caminhos de Deus. Sobre as obras do Senhor, aí, irmãos, a gente está estudando Gênesis, né? É que eu não li a lição, porque eu tive que fazer uma outra coisa, né? Mas vocês estão tão firmes aí. Eu acho que tem uma sala que já chegou na terceira lição, é isso? Não pode, né? Não, segunda lição. É Gênesis 3. Na lição 2. E já chegou em Gênesis 3? Ou não? Então, mas peraí. Mas
A lição 1 e a lição 2, vamos imaginar, Gênesis 1 e 2, imagina só aquilo. Só aquilo. Então é assim, a gente tem que pensar desse jeito. Qual foi, eu sei que foi o tempo, tá? Foi o tempo, a primeira criação de Deus. Mas quando Deus diz haja, qual é a primeira coisa que surge? A luz. Sem estrela. Consegue imaginar isso aí? Deus disse haja luz. Porque Ele não precisa de estrela para dizer haja luz. Quem precisa da estrela para ter luz somos eu e você. Aí eu te pergunto, quando os vitoriosos, eu já acabo aqui, tá? Quando os vitoriosos cantam, grandes e maravilhosas são as tuas obras, o que a gente que está lendo o texto diz? Amém. É isso que a gente fala. O que imagina, vamos imaginar, eu sei que eu sei que é difícil essa ideia, mas imagina, se tem uma plateia ouvindo aquilo, vamos pensar nos anjos, pronto, tem a plateia, os anjos, a gente pôs, na nossa cena, a gente pôs os anjos, os vitoriosos cantam das maravilhas de Deus, das grandes obras de Deus. Quando eles falam isso, grandes e maravilhosas são as tuas obras, o que a multidão de anjos diz? Amém. Vamos parar aqui hoje, porque eu não vou conseguir chegar no verso 4, tá? E aí na semana que vem eu volto no verso 3 e termino com o verso 4, tá bom? Então só bem rápido. O mar aqui não é caos. O mar aqui não é não ordem. O mar aqui não é mal. Agora, quando fala mar no capítulo 13, é mal. Quando fala que o mar já não existe no capítulo 21, o mal não existe mais. Aqui é a santidade do Senhor e sua justiça. Aqui existe juízo, porque tem fogo nesse mar de cristal. Os santos surgem vitoriosos. E a Bíblia está dizendo que eles vencem a besta, eles vencem a sua imagem, eles vencem o número, eles vencem o poder de alguém que tem o poder militar. Mesmo que no verso 7 do capítulo 13 eles sejam derrotados, mas a vitória de Cristo foi na cruz. Eles vencem o poder da religião e eles vencem o poder econômico. E aí eles cantam em louvor a Deus, porque são vitoriosos. Deus abençoe os irmãos. Peço só que os irmãos orem, porque esse sábado, Deus permitindo, 5:30 da manhã, a gente está indo para Ervalha, tá bom? Vamos eu, Marolinha, Luciana, Felipe e Marcela, tá? Então orem por nós. Também orem pela igreja de Ervalha, tá bom? Já organizaram as coisas lá para a gente, nós vamos fazer 3 cultos lá, tá? A igreja vai tomar ceia, então vamos apoiar aquela igreja, pelo menos umas 3 vezes por ano, um de nós vai lá apoiar aqueles irmãos, e orar para que Deus levante um pastor, para que esteja lá cuidando da igreja. Vamos lá. Senhor, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez foi pregada. Ajude, Senhor Deus, as nossas vidas, ajude a nós, ó Pai, ajude, ó Senhor Deus, a nossa igreja, ajude a nossa família. Faça com que a gente olhe para as Escrituras e aprenda, olhe para as Escrituras e creia, olhe para as Escrituras e se firme mais, ó Senhor Deus. Olhe para as Escrituras e tenha mais e mais, ó Pai, fé na Tua pessoa, na Tua obra, ó Senhor Deus, em tudo que o Senhor faz por nós. Eu peço que o Senhor abençoe nossa volta para casa e nos dê um bom resto de semana, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Então, até quarta-feira, se Deus permitir.